Olá, segundo ano. A atividade de história de hoje é no livro Buriti Mais História, páginas 46 a 51. Continuamos ainda na unidade 2, A Vida em Comunidade. Nas páginas 46 e 47 fala um pouco sobre a convivência em grupo, ou seja, os grupos sociais, que geralmente são formados por pessoas que têm interesses ou necessidades, habilidades em comum. Então, aqui nós temos alguns exemplos desses grupos sociais. Os voluntários que distribuem sopa para moradores de rua. Outro grupo de pessoas que fazem atividade em hospitais. E aqui nós temos outros exemplos, ou seja, que desde criança a gente já começa a fazer parte desses grupos. Na vida adulta, os grupos vão mudando, mudando de acordo com as práticas sociais, de acordo com o trabalho da gente. Mas a gente vive sempre em grupo, quer queiramos ou não. Então a gente chama de grupo social e aqueles grupos em que a gente convive sempre ou com frequência, como por exemplo, na nossa família, os nossos amigos, nossa família, um time de futebol, os colegas da escola, isso são grupos sociais. Por quê? Porque a gente convive com frequência. Na escola, por exemplo, num tempo de aula normal, é claro que estamos na pandemia, mas o normal é o quê? A gente convive pelo menos por um ano com as mesmas pessoas na sala de aula, com os mesmos coleguinhas de turma durante um ano. E há casos em que você estuda mais de um ano porque continua estudando na mesma escola por muito tempo. Então, isso são grupos sociais, Grupo social. Grupo casual, como o próprio nome diz, é aquele grupo que só se reúne por acaso. Por exemplo, no ônibus, ali tem um grupo de pessoas, mas ninguém se reuniu com o objetivo de estar ali todo mundo junto. Estão juntos por acaso. Se eu pegar o ônibus amanhã, provavelmente não terão as mesmas pessoas, será um outro grupo. Então, isso é um grupo casual. No supermercado também, quando a gente vai, tem várias pessoas lá, um grupo de pessoas no supermercado, mas elas se veem naquele dia, não quer dizer que elas vão se ver todas as vezes que vão fazer compra. Então, isso é um grupo casual. Aqui na questão 1 da página 47, pede para você classificar os grupos sociais de acordo com a legenda, ou seja, grupo social, você vai escrever GS, ou seja, G de grupo, S de social, ou grupo casual, que é GC, ou seja, G de grupo e C de casual. Aí aqui, por exemplo, as pessoas na fila do banco. Isso é um grupo social ou é um grupo casual? Se fosse grupo social, elas precisariam estar sempre que for ao banco, sempre as mesmas pessoas. É isso que acontece? Ou elas se reúnem por acaso? Se for por acaso, é grupo casual. A mesma coisa é o time de futebol, que você vai marcar. Pessoas andando de ônibus, pessoas vendo um filme no cinema, ou seja, não se reúnem sempre, alunos em uma aula na universidade, ou seja, poderia ser escola, e a família e amigos em festa de casamento. Então, você vai escrever GS para grupos que são sociais, ou seja, aqueles que se veem com frequência, que fazem parte desse grupo com frequência, e grupo casual você vai marcar GC, ou seja, só se reúnem, é um encontro casual, ok? Vamos para a página 48 e 49. Na página 48 e 49, ele vem trazendo mais exemplos da vida em comunidade, ou seja, aqui tem um textinho onde todos colaboram com a praça para ficar mais bonito, com o parque, ou seja, trabalham em conjunto, todo mundo se ajudando, e aí a vida em comunidade, a vida em grupo fica mais fácil. Na página 49, traz aqui um texto que fala sobre o movimento Boa Praça, que resumidamente foi no aniversário de uma criança de 4 anos. Ela pediu para que o aniversário fosse na praça, mas a praça não estava em bom estado, estava meio deteriorada,
E aí acabou que todo mundo se reuniu, a prefeitura ajudou a consertar a praça, os vizinhos também ajudaram, os empresários, e aí surgiu o movimento Boa Praça, que acabou que organizou a praça, fez o aniversário dela, e daí surgiu esse movimento Boa Praça, ou seja, conservar o local, né, as praças públicas do local que você mora, a praça de onde você mora, cuidar, enfim. Aí aqui tem uma foto da atividade do ar livre do Movimento Boa Praça, que é lá de São Paulo. Aí você vai responder a questão 2. Se a praça, pertinho aí de sua casa, fosse reformada, que melhorias você gostaria que fossem feitas nela? Ou seja, vamos dizer que se no seu bairro tiver praça, se a prefeitura resolvesse reformar a sua praça, a praça do seu bairro, o que você gostaria que eles fizessem a mais nessa praça? Por exemplo, pode ser alguma coisa que não tem e você gostaria que tivesse. Pronto. Páginas 50 e 51. Para finalizar, nós temos aqui um exemplo de convivência em grupo. Grande grupo, inclusive, que são as aldeias indígenas. Então, os povos indígenas, eles têm vários costumes, tradições, língua, jeito de morar, e uma dessas formas de morar, de conviver, é o que? A aldeia. Então eles organizam a aldeia em torno de uma praça circular, ou seja, redonda, e nessa praça todo mundo que mora na aldeia se encontra. Quando é para tomar alguma decisão sobre a aldeia, também é tomada lá. Além disso, acontecem as cerimônias religiosas, as festas, os jogos. Então, esse formato aqui, circular, ela é encontrada entre muitos povos indígenas aqui do Brasil. Existem outros formatos também, mas essa circular é a que predomina. Mas varia, por exemplo, tem algumas aldeias que aqui no meio não tem só uma tendazinha, tem uma grande aldeia e outras pequenas em volta. Enfim, tem vários formatos. Essa é uma aldeia circular do povo Caiapó, lá no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Isso é uma foto de 2016. Então, aqui está a aldeia indígena. Na questão 1 da página 51, você vai marcar com um X o que é uma aldeia. É o lugar onde os índios praticam agricultura? Ou seja, é o lugar onde eles plantam? Ou é o conjunto organizado de moradias indígenas? É o local onde tem as casas indígenas, vamos dizer assim? Ou é o lugar onde os indígenas praticam a caça? Eles caçam, é onde tem as moradias, ou é onde eles plantam? O que é uma aldeia? Você vai marcar o X em apenas uma opção. E depois você vai pesquisar, pode ser em site, livro, revista, outras formas de organização de uma aldeia indígena e fazer um desenho dela. Então, existe esse formato aqui, mas existe outros formatos de aldeia também. Pesquise outros formatos de aldeia e depois faça um desenho aqui bem caprichado, ok? Por hoje é só, um beijo e até a próxima aula.